Sua palavra se renova a cada manhã para nós. Senhor Jesus, amém. Bom, essa é a mensagem 6 que a gente vai desfrutar hoje. Podemos ler o título, irmãos, da mensagem? A restauração da terra, o 5º dia e o 6º dia. Amém, Senhor Jesus. Os versículos aqui, chave dessa mensagem de hoje, se encontram em Gênesis 1, do 20 ao 31. E do 20 até o 26, cita exatamente a criação dos seres viventes, os animais, as espécies das águas, as aves do céu. E no versículo 27, eu vou pular só para a gente ganhar tempo, porque a gente tem pouco tempo, tá, irmãos? Vamos ler o 1:27. Gênesis 1:27. Diz assim: Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deis semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Ó Senhor Jesus. Amém. Bom, nós vemos que logo após de Deus ter criado todas as coisas e o homem, a gente vê que, curiosamente, todas as coisas, irmãos, foram criadas para o quê? Para quem que estava no centro da criação de Deus? Era o homem. Tudo foi criado para que fosse completo com o homem e com a mulher. A gente vê claramente aqui no versículo 27. E no versículo 31, diz que Deus, depois de ver toda aquela criação maravilhosa pronta, inclusive o homem e a mulher, ele viu que tudo aquilo era muito bom. Aí houve a tarde e houve manhã naquele 6º dia, né? Ó Senhor Jesus. Bom, aqui nós vemos claramente, irmãos, que Deus, ao criar todas as coisas, ao criar a terra, inclusive o homem, ele colocou exatamente o homem para que ficasse no centro de toda a criação. Ó Senhor Jesus. Bom, e para que isso desse certo, ele planejou todo a sua... ele arquitetou, junto com o Pai, toda uma obra perfeita para que o homem estivesse no centro da criação. Ó Senhor Jesus. E qual que é a vontade do Senhor hoje aqui na terra? O Senhor Jesus, irmãos, ele teve uma vontade desde a sua criação. Só que por um tempo a gente sabe que essa vontade de Deus foi frustrada por conta da queda do homem. Só que graças ao Senhor, hoje, por meio da sua palavra, hoje o Senhor ele teve um recomeço. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição na cruz, ele conseguiu dar sequência à obra que ele já tinha arquitetado lá atrás. Que se não tivesse a queda do homem, os planos do Senhor tinham sido frustrados, mas graças ao Senhor, ele enviou o seu próprio Filho, que veio à terra, morreu na cruz para nos salvar. Hoje nós cantamos vários hinos que falaram muito sobre todo o feito na cruz do Senhor por cada um de nós, né? Toda a sua obra redentora, né? E hoje, o que o Senhor precisa? O Senhor já fez a parte dele. Ele veio à terra, veio como homem, sofreu, viveu uma vida de perseguição desde o seu nascimento, para o quê? Para que ele pudesse nos redimir de todo pecado, morrer naquela cruz, cumprir toda a sua obra redentora, através da sua morte, ele levou todos os nossos pecados para aquela cruz, e depois, no 3º dia, ele veio e ressuscitou, e se tornou Espírito, e hoje ele habita dentro de cada um de nós. Ó Senhor Jesus! E hoje, qual que é a vontade do Senhor para nós? Hoje o Senhor deseja governar
as nossas vidas. E a maneira dele governar hoje, a minha vida e a sua vida, é por meio da sua palavra. Não tem outro meio do Senhor governar. Hoje, para que ele estabeleça o governo seu aqui nessa terra, ele precisa primeiro governar a minha casa, a minha vida e a sua vida. A partir do momento que ele governa as nossas vidas, ele vai começar, ele vai ter espaço para alcançar outras pessoas e vai acontecer o desfecho do hino que a gente cantou. Aí, enfim, o Senhor vai poder voltar. Mas para que o Senhor volte, ele precisa que todas as coisas sejam governadas por ele, né? Vamos ler Efésios 1, do 9 ao 10. Diz assim. Se aparecer, podem ler, tá, irmãos? Efésios 1. Efésios 1, 9 ao 10. Podem ler, irmãos. Tanto as no céu como as na terra. Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, então aqui no versículo 9, diz que o mistério da sua vontade foi proposto totalmente em Cristo. Para quê? Para que todas as coisas viessem a convergir nele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, todas as coisas nessa terra precisam se voltar para Cristo. Mas agora a pergunta que eu faço para os irmãos. Todas as coisas hoje estão voltadas para Cristo? Infelizmente ainda não. E isso, irmãos, não é só na terra, mas também nas nossas vidas. Infelizmente, ainda a nossa vontade, a nossa opinião é muito forte. E ela ainda, infelizmente, ainda acaba prevalecendo em cima da vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Gênesis 1. 26 ao 27. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a gente vê que tanto no versículo 26 como no 27 reforça que o homem foi criado exatamente à imagem e à semelhança de Deus. Isso é muito interessante porque o fato de nós sermos criados à imagem e à semelhança de Deus leva a nós uma grande responsabilidade, não é verdade? Porque nós sabemos que Deus ele é perfeito. E a vontade de Deus, ao nos criar semelhantemente iguais a Ele, é que também nós andemos na sua imagem e na sua semelhança. Ó Senhor Jesus. E como nós fazemos isso? Como que a gente anda em imagem e semelhança do nosso Senhor? Quando nós obedecemos a sua palavra. O Senhor tem falado bastante palavra conosco, não tem? Quando nós cremos e nós obedecemos a palavra do Senhor, o que acontece? A sua obra é executada aqui na terra. E o seu governo é estabelecido aqui na terra. Então, para que o seu governo seja estabelecido tanto na minha vida como na sua vida, primeiro, a palavra precisa governar a minha vida. Eu preciso crer nessa palavra, que essa palavra que nós estamos ouvindo vem de Deus, para que, primeiramente, ela opere eficazmente na minha vida. E a partir do momento que essa palavra opera na minha vida, automaticamente, essa palavra vai alcançar pessoas. Por quê? Porque é o nosso testemunho. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses, a gente vê a experiência do Tessalonicenses, que eles creram na palavra e a palavra operou de uma maneira totalmente eficaz na vida deles. Mas essa palavra só operou, irmãos, pelo crer. 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos ler.
Oh, Senhor Jesus. Podem ler, irmãos. Não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, operando eficazmente em vós, os que credes. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, aqui nós vemos, irmãos, que os tessalonicenses, eles receberam a palavra, ouviram essa palavra e eles acolheram essa palavra, mas não como palavra de homens, e sim como em verdade é o quê? A palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E a partir do momento que eles creram nessa palavra e acolheram nos seus corações, o que aconteceu? Essa palavra, ela operou de uma maneira eficazmente na vida de cada um deles. E essa palavra hoje também, irmãos, o desejo de Deus para nós é que essa palavra hoje também opere eficazmente nas nossas vidas. Só que agora, depende de nós. Depende que eu e você permita que essa palavra ela faça uma transformação dentro de nós. Se essa palavra vem até nós e entra pelo um ouvido e sai pelo outro, não tem como essa palavra operar eficazmente na minha vida. Se quando o irmão sobe aqui na frente e a gente vê essa palavra como um homem, não tem como essa palavra operar eficazmente na minha vida. Mas a partir do momento que a gente crê nessa palavra, que essa palavra não é de homem, mas sim é uma palavra de Deus, o que acontece? Aí é estabelecido o governo de Deus na minha vida. A partir do momento que eu creio nessa palavra. Ó Senhor Jesus. O mundo, irmãos, se a gente for olhar aí fora, o mundo está perdido. O mundo não quer saber de Deus. Há uma semana atrás, eu estava em Sorocaba e eu encontrei... Eu estava com o meu gerente novo lá, e a gente parou para tomar um café no hall do hotel. E na hora que a gente estava pegando um café, tinha um homem do lado, ele estava pegando um café também. E eu olhei para ele e eu vi que ele estava, sabe, parece que a pessoa estava perturbado, meio confuso assim. E na hora que a gente foi pegar o café, ele foi também. Aí a gente falou assim, você já pegou o café? Não, já peguei. E ele tinha um sotaque. A gente percebeu que ele não era dali. Ele perguntou das cápsulas de café, de onde que eram. Aí a gente falou, pelo que eu vi, é dos Três Corações. Aí meu gerente falou, Três Corações é uma cidade. Então provavelmente é fabricado esse café lá em Três Corações, em Minas. Aí ele falou assim, poxa, que legal. Aí o meu gerente perguntou se ele era brasileiro. Aí ele falou que não. Aí ele falou que era judeu. Aí, assim, aí ele falou, nossa, você é judeu? Poxa, que legal. Aí ele, arranhando um brasileiro, um português, assim, bem, assim, fraco, mas falando com um pouco de sotaque. Ele falou assim, às vezes eu tenho um pouco de medo de falar, porque eu não sei se todos recebem bem os judeus aqui. Aí minha gente falou, não, nós amamos os judeus. Nós cremos que os judeus é o povo escolhido de Deus. São nossos irmãos também, nós somos seus irmãos, né? Aí ele ficou um pouco mais confortável, mas eu vi que ele estava bem intenso, aí ele falou que... Aí ele começou a desabafar com a gente, falar da guerra, que ele veio meio que um pouco fugido da guerra, do que está acontecendo lá. Veio para dar uma esparecida na cabeça, ele tem familiar em São Paulo, e ele estava visitando Sorocaba, e ele desenvolveu uma depressão, sabe, uma síndrome do pânico, de tudo que estava acontecendo. E ele contando um pouco do que estava acontecendo lá em Israel e que não é divulgado, né? E de fato, irmãos, aquele versículo que fala que o amor de quase todos se esfriará, tá muito claro e acontecendo isso. Ele contando das experiências que ele teve lá, do sofrimento que os amigos, ele perdeu vários amigos na guerra lá, e ele conseguiu, graças a Deus, escapar para o Brasil para ter esse momento junto com a família aqui e fugir da guerra. E depois eu pedi o contato dele para ter comunhão com ele, para conversar, para falar um pouco de... Mesmo ele não crendo em Jesus, eles sabem a Bíblia de cor, falam muito bem os versículos, ele citou várias vezes os versículos da Bíblia, né? E eu pude ter comunhão um pouco com ele. E diante desse cenário, eu cheguei em casa, depois do dia eu falei, poxa vida, né? Olha, eu não tenho o que reclamar. Nós não temos o que reclamar. Graças ao Senhor, irmãos, hoje nós temos liberdade.
Hoje a palavra é falada no meio de nós abertamente. Nós temos oportunidade de desfrutar da palavra, estar junto com os irmãos. Nós somos um país pacífico e graças ao Senhor por isso, né? Hoje, a gente pode, de fato, viver a palavra e permitir que ela governe as nossas vidas. Só depende de nós. Não tem nenhuma imposição do governo ou de pessoas que vão nos impedir disso. Então, essa comunhão que eu tive com ele me fez repensar. Eu falei, poxa vida, será que de fato eu estou dando o valor devido à palavra? Será que eu estou permitindo que de fato a palavra governe a minha vida? Que a palavra cause uma transformação e opere eficazmente na minha vida? Tem tanta gente lá fora, tão perto, nossos irmãos judeus passando tudo isso, viveram uma vida praticamente inteira de perseguição, né? E nós aqui temos a palavra acessível a nós e muitas vezes a gente não dá o devido valor. Ó Senhor Jesus. Bom, João 3:8. Amém, Senhor Jesus. Podem ler, irmãos. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Esse versículo, irmãos, eu tirei da imersão de hoje, do ponto 4. No ponto 4 diz assim: hoje seguimos Cristo e somos governados pela palavra. Andemos no Espírito, pois nosso velho homem já morreu com Cristo na cruz. Irmãos, nosso velho homem, o Senhor já levou naquela cruz. Agora a gente pode, de fato, viver dessa maneira. O Espírito, ele vem e vai, e nós não sabemos para onde vai. Mas nós, irmãos, nós somos guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Então o que nós devemos fazer? Seguir o Espírito de Deus, seguir a direção que Deus nos deu. E aqui continuando, diz assim: Deus hoje precisa de muitos Abraões. Ó Senhor Jesus. De fato, como o irmão Everaldo compartilhou, a história de Abraão é a nossa história, irmãos. Outrora, se a gente olhar o nosso passado, como a gente vivia, da onde a gente foi resgatado antes do evangelho chegar até nós, a nossa vida era uma vida de idolatria, igual a Abraão. Mas Abraão, ele creu no que o Senhor disse para ele e ele seguiu o Espírito. E nós, hoje, o Senhor procura esses que de fato seguem o Espírito, né? Que seguem a sua vontade e que permitem que o quê? Permitem que a sua palavra governe a vida deles. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê, irmãos, que isso está totalmente ligado a mim e a você, ao crer e obedecer. É muito simples, parece fácil, né? Eu preciso só crer na palavra e obedecer a palavra. Mas na prática é difícil, né, irmãos? Mas graças ao Senhor, nós temos a palavra que nos dá a direção, nós temos os irmãos para nos apoiar, nós temos a imersão todos os dias, nós temos o alimento diário, nós temos os hinos que nós podemos desfrutar, que a gente pode ruminar, fazer essa palavra, de fato, causar essa transformação que operou da mesma forma nos Tessalonicenses, né? Aí aqui no desfecho, diz assim, do ponto 4. Assim, se nós formos esses Abraões, né, de hoje, que seguem o Espírito, o que vai acontecer? A sua vontade, assim Cristo o quê? Concluirá a sua vontade ainda em nossa geração. Ó Senhor Jesus, quem almeja que o Senhor volte na sua geração? Todos nós almejamos isso, irmãos, por isso nós estamos aqui. Porque a gente almeja reinar com o Senhor, ser arrebatado vivo, na verdade. O irmão Bento fala muito disso, né, irmão? Que ser vencedor. Por isso nós estamos aqui buscando diariamente a sua palavra, estamos aqui nos reunindo, estamos seguindo os princípios da igreja em Atos. Por quê? Para que isso aconteça na nossa geração. E a gente vê que, de fato, irmãos, está muito próximo. Essas guerras e toda a profecia, até a respeito de Israel, já está se cumprindo. Então, se a gente vê o que está acontecendo lá, a gente vê que a gente está na era final, na última semana mesmo, de fato, para o Senhor voltar. Então, o encorajamento que eu queria deixar para os irmãos essa noite é que, de fato, a gente possa permitir que a palavra do Senhor governe a nossa vida. E isso, irmãos, é diariamente. A gente precisa buscar a palavra diariamente. Que a gente possa fazer um compromisso com o Senhor essa semana. De fazer, até mesmo como a Mércia fez, ela
ela simplesmente foi obediente, seguiu o que as irmãs passaram para ela na conferência e ela compartilhou, sem nenhuma pretensão. Então, às vezes, irmãos, um versículo que a gente compartilha no status, ou uma mensagem que a gente manda, ou um trecho da imersão que a gente manda para algum irmão, irmãos, a gente pode parecer pouco para nós. Mas se nós crermos que essa palavra tem poder, essa palavra vai operar eficazmente na vida de quem leu. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.